Meu nome é Gilvaldo Gomes dos Santos, nasci em Cachoeira, Bahia, em 1949. Sou da zona rural. Meu pai era um feirante, barraqueiro, tinha uma barraca no mercado municipal da cidade próxima, São Félix, que é uma cidade depois da ponte. Tem uma ponte entre uma cidade e outra, Ponte Dom Pedro II. E desde os 9 anos eu trabalhei neste comércio, nesta barraca, não é? Mais na frente, 1976, eu venho a me sindicalizar no Sindicato de São Bernardo. A massa de trabalhadores mobilizada pelo movimento grevista é tão grande que não há possibilidade de reuni-la dentro do sindicato. Ela transborda para a rua. E aí eu conheci um caboclo que hoje é o presidente da República. O Lula, o Luiz Inácio da Silva, que era presidente do sindicato, né? Olha, pela origem da gente, a origem do campo, acostumado a ouvir e ver injustiças, e aí nós sempre nos manifestamos contra esse tipo de coisa, mas não tinha percepção, né, do que era, de fato, a ditadura militar. Isso a gente vem perceber com alguns colegas durante o curso de metalurgia, e na Ford também começa a trabalhar, na Ford, e a gente começa a ouvir também preconceito, histórias, que a Ford de Osasco, eu trabalhei na fundição, por exemplo, tinha gerência que falava, olha, tem que cuidar dos baianos, tem que tirar tudo que puder dos baianos. Você mora aí, ô? Você mora aí? Moro. Pegou o documento. Pegou meu documento. Levou minha identidade embora. Porque eu estava pedindo que... Estou conversando com os colegas, simplesmente. Por gentileza, companheiro. Em 1974 tem um episódio bastante interessante aqui, que e aí a gente já tem uma percepção da política, né? No final de 74, que é a eleição proporcional, eleição de deputados, senadores, onde o PMDB derrota fragorosamente a Arena, né, que eram 2 partidos na época, só tinha 2 partidos funcionando. E aqui tinha um caboclo chamado Oreste Quércia, morreu há pouco tempo. Ele derrota um cara, um ícone da ditadura,
chamado Carvalho Pinto, né? Ele derrota... Carvalho Pinto? Penso que sim. Né? Ele derrota esse cara para o Senado. Mas na frente a ditadura cria. Já tinha-se elementos de autoritarismo, como certas capitais e cidades importantes, não se votava diretamente para prefeitos. E nessa sequência de 1976 para cá, eu passei a frequentar os sindicatos. Veja só que, até então, eu cheguei aqui nos anos 70, não tive contato com os oposicionistas, quer seja os oposicionistas aos sistemas, quer seja armados ou não, outro tipo de oposição. Toda a minha política de participação efetiva foi na política sindical. Em 76 eu começo a frequentar o Sindicato dos Metalúrgicos. 77 começa uma mobilização muito grande por conta da recomposição dos salários. Em 1973, tem um episódio interessante que traz o Lula para a arena política, né? Que é o que? A fajutagem, como se falava na época, dos índices inflacionário. Na época não havia negociação salarial, não havia condição nenhuma. Quem determinava os índices de reajuste era a ditadura. E em 1973, a inflação foi 34,1%. Delfim Neto fala que a inflação ela foi 13%. Né? Mais na frente, 76 por aí, em 1976, o BIRD, o Banco Mundial, o Banco da Reconstrução, ele diz o seguinte: FMI, Banco Mundial, emprestava dinheiro para todo mundo, para o mundo todo, e o Brasil, inclusive, mais na frente. Aí eles falam o seguinte: olha, a inflação em 1973, ela não foi 13% no Brasil, mas foi 34,1%. Aí o Lula pega este gancho e começa a organizar a categoria metalúrgica, que na época tinha 200 mil trabalhadores, né, para recuperar esta perda. E daí por diante, esse é um mote importante, é um elemento importante de organização dos trabalhadores. Em 1967 tem um congresso de mulheres, grandes no sindicato, aí eu já começo a participar. Em 1978 tem o terceiro congresso dos metalúrgicos, no Guarujá, onde o lema principal é, além da recuperação das perdas salariais, negociação coletiva, é importante, e sindicato cidadão, quer dizer, sindicato que deve agir não só dentro da fábrica, e aí há uma solicitação do delegado sindical, de comissões de fábrica, como é um sindicato que deve trabalhar em conexão com a sociedade, né? Aí, na sequência desse trabalho, vem as greves de 79, que uma das conquistas é que, na época, o reajuste salarial era anual, e aí passa a ser semestral, e vem também uma outra reivindicação muito grande, que é a estabilidade para os acidentados. O Brasil, nesta época, era campeão mundial de acidente de trabalho, tanto que em 1978, portaria 3214, os próprios militares, eles legalizam a estabilidade do cipeiro, tá? Para que pudesse atuar em condições melhores e em segurança dentro da fábrica, né? Para se proteger de represália patronal, né? Tá? Eu volto um pouco atrás. Eu falei que a minha participação política no período da ditadura foi só uma participação sindical, né? E teve companheiros que
se organizaram de outra forma, politicamente, através de partidos, e outros que foram até a luta armada, né? Mas veja só, mesmo aqueles que participaram, né, de uma ação puramente sindical, reivindicatória, ou em uma sociedade de bairro, né, esse pessoal, como eu, sofreu represália da ditadura, porque na época ninguém podia se manifestar, falar nada, era paz de cemitério, era uma perseguição generalizada. O que a Folha fala que era a dita paz, a dita branda, não, é ditadura feroz, onde episódios como aquele lá da menina em Brasília, que foi assassinada pelo filho do ministro da Justiça, o Buzaide, tá? Isso aí foi proibido de ser falado. O próprio Estado de São Paulo, que aderiu à ditadura no começo, e a Folha, foi proibido de se comunicar. Não lembro bem a data. Um repórter da Reuters chegou até a mim perguntando, não sei como ele chegou, perguntando se eu sabia que eu estava em uma lista suja. A lista suja, o que é? É lista com nome de militantes sindicais, levados em reuniões. Tinha reuniões como o Secose, que era o Centro de Monitoramento do Vale do Paraíba, né? E eram militantes sindicais. Para auditar trabalhadores. Você tem outros documentos que é simplesmente um monitoramento do Estado, como esse documento de eleição sindical, o documento de eleição sindical ou eleição da comissão interna, que são documentos públicos, né? Isso só comprova o monitoramento do Estado e não o vínculo com a união com as fábricas para fazer repressão, praticar o quadro repressivo, né? Tá. Que eram levados seus nomes para discutir em reuniões de RH em empresas para que eles não conseguissem emprego, que não fossem empregados em empresas, né? E daí eu comecei a levantar essas informações, aí vi que meu nome estava monitorado pelo DOPS, pelo Ministério do Exército, pela Polícia Federal, pela Aeronáutica. E, pasme, o Ministério do Trabalho, ele tinha, ao invés de ter um centro de formação, eles tinham um centro de vigilância e de informação, o Ministério do Trabalho, que é a Auditoria Militar. Até, inclusive, em 83, eu fui lá depor por conta de uma assembleia onde reclamava sobre salários, porque a inflação na época dos últimos anos da ditadura, a inflação era 220%, e eles repassavam só 80% da inflação. E em uma assembleia desta, eu reclamei por conta disso. Aí fui intimado para depor lá nessa auditoria militar, né? Então isso mostra que, de fato, a ditadura ela não poupava quem se manifestasse por qualquer questão. Eles diziam que estava se manifestando contra terrorista, contra opositores armados. Não. Eles oprimiam a todos e a qualquer um, tá? Que se levantasse por uma simples reivindicação de bairro, de condição de moradia, contra a caristia, qualquer manifestação havia repressão. Na minha vida, a questão da luta por direitos, e o companheirismo, né? E a compreensão de que nós somos trabalhadores, né? Que é uma sociedade de classe,
E ela continua com essa característica, que certos interesses, que o interesse do trabalhador é melhor salário, melhores condições de trabalho, e o capital, para ele, interessa acumular. Eu gostaria de chamar o nosso amigo, um amigo de vocês, e um companheiro, um irmão da diretoria, é o nosso companheiro Djalma de Souza Bom, para cantar uma música para vocês. Divina e graciosa estátua majestosa do amor por Deus esculturada e formada com ardor da alma da mais linda flor, do mais artívolor, que na vida é preferida pelo beija-flor. Se Deus me fora tão clemente aqui nesse ambiente de luz, formada numa tela deslumbrante bela ao teu coração, junto ao meu lanceado e pregado e crucificado sobre a rocha cruz do afante peito teu. Tu és a forma ideal, a estátua magistral, ó, a